Olá, pessoal! Nossa aula de hoje será sobre bioenergética. A primeira parte da bioenergética nós já falamos, que foi a parte da fermentação, que é o processo de geração de energia, por alguns organismos unicelulares. A gente também faz fermentação, só relembrando, Nossas células musculares fazem fermentação lática para gerar energia na falta do oxigênio, E hoje nós vamos ver a outra parte da bioenergética, que é a respiração aeróbica, quando as células pegam o oxigênio para produzir energia. Então, quem faz respiração aeróbica são organismos aeróbicos que necessitam de energia para a geração da energia para o metabolismo. Vamos lá. Então, a respiração celular aeróbica, a energia aproveitada que é retirada da glicose nesse processo é aproximadamente 18 vezes maior do que na fermentação. Nós vimos lá na fermentação que ela pode gerar no máximo 2 moléculas de ATP. Só lembrando, ATP, adenosina trifosfato, é a molécula energética formada nesses tipos de obtenção de energia. O ATP é a molécula que vai dar energia para o metabolismo celular acontecer. Só lembrando vocês, o ATP tem 3 fosfatos, então quando ele desprende o último fosfato, ele vira então ADP. E quando eu vou formar o ATP, eu preciso adicionar um fosfato ao ADP, certo? Para ele virar ATP. Só relembrando, porque nós já tivemos essa aula. Então, na respiração celular, eu vou formar muito ATP, 18 vezes mais ATP por molécula de glicose do que eu formaria na fermentação. Os produtos finais da respiração celular, além do ATP, vai ser a água, que a célula pode utilizá-la em outros processos, e o gás carbônico, que é eliminado no processo de expiração, no caso dos seres humanos, no caso dos mamíferos, por exemplo. Mamíferos, e inúmeros outros animais, invertebrados também fazem isso. Vão gerar gás carbônico na hora da respiração celular e esse gás carbônico vai ser uma parte dele eliminado para a atmosfera no processo de expiração, ok? As etapas da respiração aeróbica. Então, a respiração aeróbica vai ocorrer em 3 etapas. A glicólise, o ciclo de Krebs, que também é chamado de ciclo do ácido cítrico, e a cadeia respiratória. Acontece nessas 3 etapas nesta ordem, tá? Primeiro acontece a glicólise, que vai ocorrer lá no citoplasma da célula. E as outras duas, o ciclo de Krebs em segundo lugar e a cadeia respiratória por último, acontecem no interior desta organela celular que a gente conhece por mitocôndria. Então, as mitocôndrias são as nossas fábricas energéticas. Apesar da respiração aeróbica começar lá no citoplasma, ela vai ser concluída no interior da mitocôndria e é aqui que eu vou formar a maior parte do ATP que o meu corpo necessita, tá? O ciclo de Krebs ele vai acontecer na matriz mitocondrial, que é essa parte interna aqui que está pintadinha de azul na figura, parte de dentro da mitocôndria. A cadeia respiratória vai acontecer nessas dobras da membrana interna da mitocôndria, que a gente chama de cristas mitocondriais. Vai acontecer nessa membraninha aqui das cristas mitocondriais, a última etapa, ok? Vamos lá explicar o que acontece na glicólise, primeira etapa lá da respiração celular. Bom, primeiro, lá do nosso sistema digestório vai chegar a glicose, para a célula. A glicose entra nessa célula e vai ficar disponível ali no citoplasma.
E eu preciso também, né, não aqui, mas eu vou precisar na última etapa do oxigênio. Mas primeiramente eu preciso só da glicose para dar início aí à respiração aeróbica, né? Por isso que se chama glicólise. Glico vem de glicose e lise vem de quebra, ou seja, é a quebra da glicose. Então, cada molécula de glicose que entra na minha célula vai passar por esse processo, de quebra, de fracionamento. O que acontece lá no citoplasma com a glicose? Ela vai ser quebrada, né, em um composto, né, chamado de ácido pirúvico ou piruvato. Então, cada glicose vai originar 2 moléculas de ácido pirúvico. E o que acontece aqui para essa glicose poder ser quebrada? Nessas reações de quebra, eu preciso de energia para ocorrer. E aí entram aqui 2 moléculas de ATP para dar energia para essa glicose ser quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Então, entra 2 ATPs, o último fosfato das 2 moléculas de ATP se desprendem, liberando energia para a quebra da glicose, e aí sai, então, 2 moléculas de ADP, né? Porque esse ATP, liberando o último fosfato, ele fica só com 2 fosfatos. Por isso, ele se transforma em ADP, adenosina difosfato. Agora ele tem 2 fosfatos. Esses 2 ADPs saem então aqui, já fizeram aí o seu papel de dar a energia necessária para a glicose ser quebrada, então eles saem aqui desse sistema. Entram 2 moléculas de ATP, saem 2 moléculas de ADP desse sistema. Ela não se desfaz, ela fica lá só esperando o fosfato para ela se transformar em ATP de novo, tá? Ok. Nessa reação de quebra da glicose, são liberados fosfatos. 4 moléculas de ADP entram aqui nesse sistema para pegar os fosfatos que se desprendem e se transformarem em 4 moléculas de ATP. Então, aqui, na primeira etapa da glicose, eu já gero essas 4 moléculas de ATP. Elas vão ser utilizadas nas próximas etapas da respiração aeróbica. Mas não é só isso que se desprende aqui desse processo. Eu vou ter uma moléculazinha chamada de NAD. O NAD, ele é um carreador de hidrogênios. Ele pega os hidrogênios que se desprendem das reações de quebra e levam também para as próximas etapas da respiração aeróbica. O NAD, o nome dele está aqui, ó, nicotinamida adenina dinucleotídeo. Vamos chamar de NAD, né? Porque esse nomezão é muito comprido. Então, nessa reação de quebra da glicose, além de liberar fosfato, vai liberar hidrogênio. E aí o NAD vem, o NAD+, chega aqui, 2 moléculas de NAD+, e pegam os hidrogênios que se desprendem, 2 hidrogênios. Né? Então, eu tenho no final formado 2 moléculas de NADH, que vai pegar esse hidrogênio e levar para as próximas etapas da respiração aeróbica. No final disso tudo, eu tenho aqui as 2 moléculas de ácido pirúvico sendo formadas. Agora sim, essas 2 moléculas de ácido pirúvico irão entrar nas mitocôndrias para dar continuidade, né, à próxima etapa da respiração aeróbica. Vamos lá ver qual é essa próxima etapa. Depois que a glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, nós vamos então iniciar o ciclo de Krebs. Cada ácido pirúvico formado na glicose vai passar por essa reação aqui, que é uma reação cíclica. Por que é cíclica? Porque ela vai começar num ponto e vai terminar nesse mesmo ponto, né? Regenerando aqui a molécula de ácido oxalacético no final. Ok, vamos lá então entender o que é o ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ele também é chamado de ciclo do ácido cítrico, porque o ácido cítrico é uma das primeiras
das primeiras substâncias formadas aqui no ciclo de Krebs, tá? Então, ele tem esses dois nomezinhos, ciclo de Krebs ou ciclo do ácido cítrico. O que acontece, então, aqui com o ácido pirúvico? Cada ácido pirúvico que penetra na mitocôndria, lembrando que o ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, lá na parte interna da mitocôndria. Os ácidos pirúvicos, eles vão entrar aqui e se ligar a um composto chamado de acetilcoenzima A. Esse ácido oxalacético é o acetil, que se liga a uma coenzima. O que é uma coenzima? Uma coenzima é uma substância orgânica que não é uma proteína, é uma vitamina, né? Geralmente, vitaminas do complexo B fazem parte aqui do ciclo do ácido cítrico, mais especificamente a vitamina B5. Olha aí a importância da gente ingerir vitaminas, porque algumas enzimas, né, só vão atuar na presença dessas vitaminas. Quando essas enzimas se ligam a essas vitaminas, elas se tornam coenzimas. E a coenzima A é a enzima que vai participar aqui no ciclo de Krebs. Por que eu tenho que ter uma enzima aqui? Para esse ciclo acontecer de forma mais rápida, porque eu preciso de energia rapidamente, né? A todo momento eu estou precisando de energia para todas as minhas funções vitais. Então, eu preciso que essas reações químicas aconteçam de forma rápida. E as enzimas, elas são catalisadoras, ou seja, elas aceleram as reações químicas. Então, por isso eu preciso de enzima aqui. Então, esse ácido oxalacético vai se ligar à coenzima A, virando um composto chamado de acetilcoenzima A. Né? Esse acetilcoenzima A vai se ligar aqui também ao ácido pirúvico. E aí, as reações químicas que ocorrem levam à formação do ácido cítrico. Mas antes disso, o que acontece aqui? Olha aqui, quando eu quebro esse ácido pirúvico, né, pela ação da enzima, quando eu ligo esse ácido pirúvico à acetilcoenzima A, eu tenho a liberação de gás carbônico. Olha o gás carbônico aqui sendo gerado, né? Uma parte dele eu vou eliminar na expiração. Eu libero o hidrogênio aqui também. Olha aqui mais uma vez o NAD. O NAD é o carreador de hidrogênios. Então, o NAD+ entra aqui para pegar o hidrogênio que se desprende. E aí ele vira NADH. Para onde vai esse NADH? Para a última etapa da respiração celular. Tá? Aqui tem a coenzima A entrando, né, para se ligar ao ácido pirúvico e ao ácido oxalacético. E aí ela vira acetilcoenzima A. Começa o giro, né? Essa acetilcoenzima A vai se transformar no ácido cítrico. Muitas reações químicas vão ocorrer aqui ao longo desse primeiro momento. E aí, as reações químicas resultam na transformação do ácido cítrico. A coenzima A se desprende, porque eu não preciso mais dela aqui nesse momento, ela já desempenhou o seu papel, né, de acelerar essa primeira reação, e aí o ácido cítrico se forma. A coenzima A vai embora e ela fica esperando o próximo ácido pirúvico entrar na mitocôndria. Esse ácido cítrico aqui vai sofrer várias reações químicas, se transformar em vários compostos químicos, que a gente não vai entrar em detalhes, né? Porque afinal de contas a gente está no ensino médio. Se vocês escolherem fazer algum curso na área da saúde, vocês vão entrar em detalhe, estudar detalhadamente esse ciclo aqui, tá? Então, esse ácido cítrico ele vai regenerar novamente em ácido oxalacético. E aí esse ácido oxalacético vai iniciar novamente mais uma volta desse ciclo de Krebs. Por isso é uma reação cíclica, né? Porque o ácido oxalacético está sendo sempre regenerado no final para que ocorra mais uma vez esse ciclo de Krebs. E durante a transformação do ácido cítrico em ácido oxalacético, vão se desprender aqui mais 2 moléculas de gás carbônico, vão se desprender mais hidrogênios aqui, ó, 3 hidrogênios, então entra 3 NAD+ para pegar esses 3 hidrogênios, e aí eles se transformam em 3 moléculas de NADH, que vão ser encaminhados para a última etapa
da respiração celular. Eu vou ter a liberação de um ATP, né? Então vai entrar a molécula de ADP aqui para pegar o fosfato que se desprende e virar ATP. O FAD é outro carreador de hidrogênios, é a flavina adenina dinucleotídeo. Ela é derivada da vitamina B2 ou riboflavina. O FAD entra aqui para pegar hidrogênio também, né? Então ele é outro tipo de carreador de hidrogênio. Para onde vai o FADH2? Vai para a última etapa da respiração celular. Por fim, eu tenho regenerado o ácido oxalacético, que fica quietinho aqui esperando novamente essa primeira reação ocorrer para dar mais um giro aqui no ciclo de Krebs para gerar ATP. Então, cada ácido pirúvico vai desprender hidrogênios que vão ser utilizados na última etapa da respiração celular e vai formar uma molécula aqui de ATP, tá? Gera CO2, só que esse CO2 ele é eliminado. Vamos lá, então, para a última etapa, que se chama cadeia respiratória. Cadeia respiratória irá acontecer nas cristas mitocondriais. Então, aqui eu tenho a membrana da crista mitocondrial, né? Essas dobrinhas aqui que está mostrando na mitocôndria, nessas dobras internas, né? A gente pegou uma partezinha e aumentou aqui para a gente ver o que acontece lá nessas cristas mitocondriais. Aqui nós temos desse lado, né, o interior da mitocôndria, que é a matriz mitocondrial, onde ocorreu lá o ciclo de Krebs. Aqui eu tenho a membrana, né, das cristas mitocondriais, e aqui eu tenho o espaço entre as duas membranas, entre a membrana externa, que é essa aqui que eu estou pintando, e a membrana das cristas mitocondriais. Então, é esse espaço aqui, ó, né, que eu estou pintando. O que acontece? Aqui no interior, né, da mitocôndria, na matriz mitocondrial, onde ocorreu lá o ciclo de Krebs, vão estar, né, todos aqueles compostos gerados, né, nas duas primeiras etapas, né, que são os NADH e os FADH2 que são gerados. Aqui nas cristas mitocondriais eu tenho um complexo de proteínas, né? Essas batatinhas aqui coloridas, rosa, roxa e amarela, são proteínas que a gente chama de cadeia transportadora de elétrons, né? Os elétrons vão passando de uma proteína a outra. Para quê? Para bombear os hidrogênios trazidos pelo NADH e pelo FADH2 para o espaço entre as membranas. Então, é por isso que existem essas proteínas, né, para carregar esses hidrogênios que chegam aqui. Só que, para elas bombearem esses hidrogênios para o espaço entre as membranas, eu preciso de energia. E de onde vem essa energia? Dos elétrons que se desprendem, né, desses compostos. Então, esses elétrons que chegam aqui através do NADH e do FADH2, junto com os hidrogênios, eles vão sendo passados, ó, de uma proteína para outra. Olha só eles sendo passados. E quando eles são passados de uma proteína para outra, essas proteínas então pegam esses hidrogênios que o NADH e o FADH2 trazem e jogam para o espaço entre as membranas. Olha aqui os hidrogênios sendo jogados, ó. E aí, o que acontece com esses hidrogênios? Eles chegam aqui nessa última proteína, que é chamada de ATP sintase. É ela que vai gerar a maior parte do ATP na respiração celular. Outra coisa que eu esqueci de falar, ó, durante esse processo aqui vai entrar o oxigênio, né? O oxigênio entra aqui, né, nessa passagem de elétrons e de hidrogênios de um lado a outro da cadeia respiratória para formar água. Tá? Então, o oxigênio vai entrar aqui, porque os elétrons também são doados por eles, né? Para que essas proteínas possam carregar esses hidrogênios
para o espaço entre as membranas. Então, o oxigênio entra na cadeia respiratória, tá? E aí, no final, ela gera a liberação de uma molécula de água. Ok, então todos esses hidrogênios aqui vão ser agora bombeados novamente para a matriz mitocondrial. Eles vieram de lá, junto com os carreadores de hidrogênio, e vão voltar para lá. Tá? E aí, eles são bombeados através da ATP sintase. A ATP sintase, cada vez que ela bombeia os hidrogênios, ela gira, literalmente. E cada giro da ATP sintase gera uma molécula de ATP. Então, se eu tenho aqui 4 hidrogênios, eles vão passar aqui, né, e vão causar um giro, cada um, na ATP sintase, e a cada giro ela gera uma molécula de ATP. E os hidrogênios são todos bombeados de volta para a matriz mitocondrial. Ok? Então, é assim que a gente gera energia no nosso corpo, através desses 3 processos. Essa daqui é a ATP sintase, né? Aqui as bolinhas são os hidrogênios, né? Simbolizam os hidrogênios. Os hidrogênios são bombeados aqui, então, ó, aqui está mostrando que ela está girando. E cada vez que ela gira, ela gera uma molécula de ATP. Aqui os hidrogênios sendo liberados na matriz mitocondrial, tá? Balanço energético da respiração aeróbica. Então, aqui nós temos, né, toda a quantidade de moléculas geradas nos 3 processos, na glicólise, né, que gera ali 2 ácidos pirúvicos. Aqui eu tenho o ciclo de Krebs, né, e no final eu vou ter a cadeia respiratória. No total, né, desse balanço energético, cada molécula de glicose vai ser capaz de gerar 30 moléculas de ATP, depois que termina os 3 processos, né, da respiração celular que a gente acabou de ver: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Tá? Então, são 30 moléculas de ATP por molécula de glicose, né? Olha só, quanto de ATP a gente gera numa respiração aeróbica versus versus fermentação. Fermentação gera no máximo 2 moléculas de ATP. Aqui eu gero 30. No livro de vocês está 36 ATPs, tá? Por que eu coloquei 30 aqui? Porque uma nova pesquisa descobriu que são 30 ATPs gerados, né? Uma pesquisa mais aprofundada. Então, em vez de 36, a gente gera 30. Mas eu não sei aí, os livros didáticos ainda estão vindo com 36 ATPs, mas vocês têm essas 2 informações. Agora vocês sabem que são 30 moléculas de ATP geradas aí por cada molécula de glicose na respiração celular. Ok, pessoal? Era isso que eu tinha para